Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar de gestão de produtividade, né? Dando sequência aí à nossa matéria de gestão de qualidade na UAM. E é muito importante, né, que a gente pense na produtividade como mais um termômetro, né? Mais um indicador de qualidade da sua gestão, né? Uma boa gestão com bons parâmetros, né, avaliações de fluxo e adequações de pessoal, adequação e controle de estoque, tudo isso que a gente vem falando, a ponta dessa cadeia, né, é uma melhoria em produtividade e em qualidade, né? O objetivo é avaliar os resultados de produtividade a partir, está até escrito aqui, errado, a partir de padronização, né? A gente sabe que a palavra-chave da UAM é padronização. Através da gente conseguir, né, através das padronizações, repetir um processo com qualidade e excelência, a gente tem o controle, né? E a gente consegue, nessa reprodutibilidade de um fluxo excelente, né? A gente consegue oferecer o mesmo serviço, né? Com um padrão de excelência, né? Então, vamos lá. Produtividade do trabalho, né? A gente mede através de uma razão entre produção e tempo empregado na produção, né? Então, como que a gente vai avaliar a produtividade desse trabalho? O que ele produz e quanto tempo ele demora para produzir isso. A produtividade gerencial, a gente vai medir através de objetivos alcançados sobre objetivos programados, tá? Isso aqui parece muito subjetivo e até né? A gente não tem um índice de produtividade gerencial, né? Só que a gente vai ver nessa razão, né? Da gente conseguir alcançar aquilo que a gente programou. Então, para isso, sempre, né, num certo intervalo de tempo, que aí a gente vai ter os nossos cronogramas, né, os nossos fluxogramas e a forma de controle, né, do seu trabalho. E aí, a produtividade, a gente tem que entender que ela é efeito e não causa. Por quê? Né? Não é a produtividade que vai gerar qualidade, né? Que vai gerar melhoria. A produtividade, ela é reflexo de fluxos que estão bem direcionados, que estão bem avaliados, né? E que estão bem adequados àquela produção. Então, ela é efeito e não causa, por isso que a gente fala. A interação dos fatores, né, de produtividade, eles vão se relacionar, né, entre si, nas seguintes categorias: ambientais, tecnológicas e humanas, né? São as categorias que a gente vai avaliar dentro de uma UAM, né? E que a gente vai estar convivendo dentro de uma UAM. O ambiente, né? A tecnologia, o equipamento e o material humano, né? Que é o material mais importante, né? O mais caro, o mais importante, né? E a gente precisa avaliar essas três esferas. Na categoria ambiental, né, a gente vai estar avaliando o ambiente em que se realizam as operações dentro de uma UAM. Então, são condições dos setores em relação a equipamentos, ambiência, layout de máquinas e processos ligados ao tipo de serviço produzido, né? Então, gente, agora, né, a gente até já está se encaminhando aí para o final da disciplina, né, para o final do conteúdo da disciplina, e agora a gente vê isso, que a qualidade, né, e quando a gente começa a trabalhar indicador, a gente está na ponta de uma cadeia, né? Você já implementou todos aqueles processos, né? E você vai começar a avaliar a efetividade desses processos. E aí, para você avaliar e para você poder ter isso
mensurável, né, para você ter isso como um instrumento de mensuração, ou até para você poder comparar melhorias em períodos diferentes, você precisa implementar todos aqueles pontos que a gente já falou, né? A gente vai observar todos esses pontos. Os equipamentos, a ambiência, o layout está bem adaptado, se está adequado, né? Os equipamentos, as máquinas e processos ligados a esse tipo de serviço, né? Então, isso tudo vai impactar nessa categoria a nossa produtividade. Na categoria tecnológica, a gente vai estar falando exatamente de máquinas, equipamentos e métodos de trabalho empregados no transporte de mercadorias, recepção, testes, armazenamento, pré-produção, produção e fluxo de trabalho, né? Aqui, gente, só para a gente não confundir, né? A tecnologia é a forma com que a gente tem, são os instrumentos, né, de melhoria. É diferente quando a gente está falando de ambiente do equipamento, né? A parte ambiental do equipamento é o quê? Manutenção, né? Se ele está adequado àquele espaço, se ele é ergonômico, tá? Agora, em relação à categoria da tecnologia para produtividade, realmente a capacidade desse equipamento, né? A qualidade, a adequação, os métodos de trabalho, né, que a gente vai usar para manipulação desse equipamento, por exemplo, né? E também em relação ao transporte de mercadoria, né? Não adianta você ter uma excelência em tecnologia de produção e você transportar um produto que precisa de resfriamento em um caminhão aberto, né? Então, ou numa caminhonete sem resfriamento, né? Então, a gente pensa nesse sentido, né, da tecnologia, seriam as tecnologias realmente empregadas, né, naquela melhoria do fluxo de trabalho e da produção. Na categoria humana, a gente vai falar principalmente aqui, né, a gente está falando de produtividade. Vocês já estudaram, né, alguns índices em relação à gestão de RH, né, administração de recursos humanos dentro da UAM, né? E agora a gente está falando sobre essa categoria em relação à produtividade, né? Então, assim, o funcionário, ele é esse elemento central, né? E muitas vezes a produtividade desse funcionário, ele não reflete em qualidade, né? E aí, quando a gente consegue encontrar esses dois fatores, né? Colocar esses dois fatores juntos, a gente consegue a excelência num serviço, né? Porque não adianta você só produzir mais, não, eu preciso entregar 50 pratos em 10 minutos. E aí você não tem equipamentos adequados, você está num espaço que você não tem otimização para você pegar ferramentas de trabalho, ou mesmo para você se movimentar, né? Toda aquela parte de layout, ambiência que a gente estudou. E aí você não enxerga o que você está fazendo, porque a iluminação não está adequada. Então, isso não vai gerar qualidade, né? Pode ser que tenha você não enxergue uma barata que está no meio da comida, pode ser que você se queime no meio desse processo né, ou queime o alimento. Enfim, a questão produtividade sozinha, ela não avalia muita coisa, né, em relação à qualidade desse serviço, tá bom? Então, assim, aumento de qualidade pode gerar produtividade, no sentido de qualidade, né, de equipamento, qualidade de ambiência, né, qualidade de profissional, de você ter profissionais bem treinados, isso gera produtividade. Agora, dizer que você aumentou a produtividade não necessariamente vai impactar na sua qualidade, tá bom? E quando você soma os dois, é o que eu comentei, você tem um trabalho de excelência, tá?
E aí, para a gente aperfeiçoar essa qualidade, né, e a produtividade, a gente vai precisar criar controles e conhecer fluxos envolvidos no processo produtivo, né, que é o que a gente vem aí desde o período passado, né, trabalhando tanto em administração quanto em gestão de um ano, né. Então, a gente tem falado um pouco mais dos controles, né, e controle de estoque, né, os controles em relação à própria matéria-prima, né, e também os fluxos que vão estar envolvidos nesse processo produtivo. Né? Quando você tem um fluxo bem pensado e bem alinhado, você consegue, inclusive, localizar, né, onde estão esses gargalos de produtividade. Né? Porque muitas vezes você só vai enxergar no produto final. Ah, tá atrasando o almoço, a saída do almoço, ou então, eu estou tendo muita reclamação porque a comida está salgada. Mas e aí? Isso está lá na sua ficha técnica, que não está bem explicada? E está onde? Está em adequação de pessoal, né? Então, quando você tem esse fluxograma bem dividido, bem elaborado, você consegue identificar, né, qual ou quais as etapas onde você vai encontrar essas falhas de qualidade, né? A implementação de um controle do processo produtivo é fundamental para que se tenha uma produção com qualidade. O controle do processo destina-se à análise e monitoramento das atividades de um processo, revisando as ações que estejam diferentes dos objetivos, né? É o que eu acabei de falar. A gente, quando nota que o objetivo não está sendo alcançado em qualquer dessas etapas, ou mesmo no produto final, a gente consegue, através desse controle de processo, né, esse monitoramento adequado. E outra coisa, a gente falou, né, da qualidade em tecnologia, então, se você tem ferramentas de gestão, né, se você tem programas da própria empresa que ajudam nesse monitoramento, né, isso tudo facilita muito esse controle e essa obtenção de qualidade, né, no produto final. Então, o que a gente vai estar buscando quando a gente faz o controle dentro de uma UAM, né? Então, primeiro, padronizar processos e operações, otimizar o tempo disponível para desenvolver tarefas, minimizar perdas, tá? Rentabilidade, satisfação interna e externa e correção de falhas, tá? Claro que isso varia, o que eu falei, rentabilidade, nem todas as unidades elas vão ter um objetivo de lucro final, né? A gente não vai estar trabalhando lucro, rentabilidade. Só que a gente pode fazer o quê? Uma otimização, né? Também desse investimento, né? Como eu falei, a gente pode fazer uma melhoria de cardápio, né? A gente pode fazer uma oferta de algum produto melhor para a saúde ou de um custo mais alto, né? Uma proteína mais cara, né? Então, isso tudo a gente vai estar dentro dessa nossa avaliação, né? Para que a gente tenha uma melhoria do serviço como objetivo final, né? Então, tudo isso são objetivos tanto internos, né? Tanto da gestão interna dessa unidade, quanto da gestão da diretoria, né? Da gestão externa. Então, a gente busca esses objetivos para que a gente possa passar, né? Mostrar que essa nossa gestão tá buscando excelência e qualidade. Então, a gente vai controlar, né, com isso, né, a gente vai precisar controlar para busca de qualidade, a gente controla todas as etapas relacionadas à meta, né? Então, por isso é muito importante estabelecer metas, porque a gente vai começar a trabalhar esses indicadores, né? Então, você começa, a gente primeiro tem literatura que vai dizer qual é o ideal, né? E esse ideal provavelmente é a nossa meta, né? O ideal ou melhor que o ideal. Mas nós também, né, podemos demonstrar melhorias conforme a gente vai alcançando essa meta, né? Ou então
ter como parâmetro, né, o tanto que a gente está distanciando dessa meta, né? Material disponível, né? Então, a gente tem que controlar a matéria-prima, o material os equipamentos, né? Tudo que envolve a produção. Pessoal envolvido, né? E o produto desenvolvido, né? Então, a gente tem todos aqueles testes sensoriais, testes de aceitação, né? Para a gente saber se esse produto desenvolvido está adequado, se está bem aceito, né? E nos próprios controles, né? Como a gente falou na aula passada, de resta ingesta, né? Das sobras, você acaba também vendo se esse produto, né? Está tendo uma boa aceitação ou não, tá? Então, esses controles são fundamentais, tá? De produto, de pessoal, de material e dos fluxos, né? Dentro das metas que a gente quer alcançar, né? Então, aquela diferença, né, da cozinha dimensionada, né? Dimensionada, com layout pensado, né, por pessoal e também a parte de ergonomia, né, de adequação. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma produtividade que com certeza vai ser muito maior, né, do que quando você tem uma pessoa fazendo trabalho de várias, né, como a gente vê aqui nesse desenho, né, a gente tentando fazer tudo ao mesmo tempo, ferve água, mexe isso, bate aquilo, né, então isso é certeza do fracasso, né, certeza que não vai dar certo. Enquanto quando você tem, né, o administrador ali fazendo todas as checklists, né, avaliando, reavaliando os processos, a gente consegue realmente com esse controle uma melhor, né, uma entrega melhor do serviço e também um ambiente, né? Hoje em dia a gente fala muito de saúde mental, né, ambientes tóxicos de trabalho. Então, quando você não tem fluxos definidos, né, é muito difícil que a sua saúde mental vá conseguir entregar, né, um trabalho bem feito. Então, quando tem tudo muito bem definido, os organogramas, né, os fluxogramas, até para isso, para as pessoas saberem, não, eu respondo a quem, né, para não ter essa, como é que eu vou dizer? Essas quebras de hierarquia, né, que às vezes geram mal-estar, fofoca, um ambiente ruim de trabalho. Então, quando o líder, quando o gestor mostra que ele tem o controle de todos os processos, ele também dá segurança para a sua equipe trabalhar, tá? Então, por isso que a gente tem que estar com tudo ali muito anotadinho, muito organizado, né? E poder mostrar essa gestão, né, para todos os colaboradores. E o controle, gente, ele vai garantir dever cumprido com minimização de custos e maximização de lucros, né? Que é o que todo diretor, todo gestor busca, pelo menos, mostrar, né, para a administração. Possibilidade de beneficiar os envolvidos no processo, né? Como eu falei, benefício tanto do seu cliente, beneficiar o seu colaborador, que vai estar num ambiente mais seguro, né? Maior comprometimento por parte da equipe, né? Então, gente, é uma via de mão dupla, né? Conforme você dá segurança para a sua equipe vai fazer um trabalho melhor, né? Vai se comprometer mais, vai se sentir seguro naquele ambiente para agir, para pontuar, né, situações que estejam desconfortáveis, né? Então, eu sempre sou a favor dessa gestão transparente, né? Acho que é muito importante a gente ter uma gestão transparente para ter essa troca, porque muitas vezes a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se você não tem um colaborador que é o teu braço, né, se ele de alguma maneira você está gerando um desconforto ali, você acaba perdendo aquela visão, né? Ele vai ter medo de te contar,
o que está acontecendo de verdade, e aí você fica vendido ali naquela produção. Então, é muito importante buscar essa transparência, buscar uma gestão igualitária, né? Que a gente não discrimine, não, esse funcionário é mais importante que aquele, né? Todo mundo é parte de um mesmo... somos elos, né, da mesma corrente. Então, isso é muito importante para que a gente receba também esse comprometimento da equipe, né? Manutenção de pessoal, inclusive do nutricionista, né? A gente precisa também que o próprio nutricionista ele mostre essa qualidade de trabalho, né? Fidelidade da clientela, né? Tanto da empresa quanto dos funcionários. A gente sabe que a gente tem formas, né, de serviço terceirizado, então a gente vai estar muitas vezes prestando ai meu Deus, falhou a palavra, fazendo prestação de contas, né, tanto para a empresa, né, que contratou o nosso serviço, quanto também não deixa de ser uma prestação de mostrar, né, para a própria empresa que foi terceirizada, que você trabalha também, esses controles, e também, né, para que a clientela entenda essa qualidade que se repete a cada serviço, né? Com os controles, com as padronizações, a gente consegue fidelizar a clientela através de um serviço de qualidade constante. Retorno financeiro para investimentos em melhorias, né? Então, como eu falei, a gente tendo um bom controle, mostrando que você pode tirar de uma ponta para colocar em outra, né? Como eu falei, olha, eu posso trocar, às vezes, uma economia que eu tive por uma melhoria numa sobremesa, e também, né? Por exemplo, eu consigo, com menos gente, fazer mais coisa, então eu consigo ter um equipamento melhor, né? Então, tudo isso, através desses controles, você também garante. E o crescimento de mercado, né? Então, com melhoria, todo mundo enxerga a sua empresa, o seu serviço como um serviço forte, né? E aí ele começa a ganhar uma forma, né, para expansão, né, em alguns serviços que tem esse perfil. Controle de perdas ocasionadas durante o processo de produção de refeições. Esse controle de perdas, gente, o que acontece? Ele também está dentro dessas avaliações que a gente precisa ver. E no caso de alimento, né, é um ponto crítico que a gente vai estar sempre buscando avaliando, né? Então, as perdas por superprodução, né, elas se referem à produção de alimentos acima da quantidade necessária para suprir a demanda, né? Então, elas estão fora de uma programação que você tenha feito. As causas dela podem ser por produção aumentada, por medo de faltar refeições, né? A gente faz aquela margem de segurança que às vezes está muito acima mesmo da necessidade. Definição incorreta do per capita médio, né? Então, se a gente não tem como eu falei, gente, sempre focando na ficha técnica, né? Se o seu per capita não está corretamente definido, né, para aquela população, você vai ter falha ou na superprodução ou na produção abaixo, né? Ou de não conseguir atender. Falta de receituário padrão, né? Que é a nossa ficha técnica, fazendo com que não haja padronização das receitas e quantidade de ingredientes usadas, e falta de utensílios para suprir queda do pico de servimento, né? Aí as consequências disso, a gente tem quebra de estoque, né? Porque aí você precisa, às vezes, usar o estoque que estava direcionado para uma outra produção, para um outro dia, para um outro momento, para suprir, né? Ou então você tem uma quantidade excedente, então você vai acabar, como eu falei, se você tem uma licitação, se você tem um orçamento já fixo, uma compra fixa mensal ou até anual, né? Mas você já tem aquelas entregas programadas, você vai ter uma quebra de estoque, né?
ressuprimento desnecessário, perdas pós-produção, elevação de custos, elevação do impacto ambiental, né? E soluções para isso seriam o ajuste do valor do per capita definido, com base no consumo da clientela, elaboração de receituário padrão, com procedimentos adequados de preparo, capacitação de pessoal quanto às técnicas de preparo, reavaliação do número médio de refeições servidas. Só, gente, de novo, isso só vai conseguir ser solucionado se você está mantendo controle sobre isso, né? Se você tem controle das sobras, se você tem controle de resto ingesta, senão, quando você vê, já acabou, já quebrou seu estoque, né? Você já está impactando o seu financeiro, né? Sem contar que, assim, impacto ambiental é o que eu falei, é uma coisa que hoje em dia a gente nem tem tanto isso como uma exigência, né? Na nossa realidade ainda não está, como é que eu vou dizer, consciente, né, dessa necessidade. Só que para o futuro, o impacto ambiental, né, a gente tem questão de impacto de carbono, né? Então, assim, se você mostra que a sua empresa, que o seu serviço está gerando resíduo, né, que você não tem controle sobre isso, você está com uma empresa que está contra, né, as necessidades globais do futuro. Então, a gente precisa já abrir o olho aí para essa questão de impacto ambiental, né? As perdas por processamento. Gente, isso é aquela velha história, né? O processamento, né, a transformação de matéria-prima, pré-preparo, preparo, feita de forma inadequada. É aquele, como eu sempre falo, o fundo do arroz que queima, aqui é baratinha, né, no meio da torta, enfim, fio de cabelo, sal demais, né? Qualquer tipo de dano ao produto, né? Ou então o que acontece, né? Quais são as causas para esse tipo de perda por processamento? Compra de lotes econômicos sem prévia avaliação. Gente, não sei se vocês lembram no controle de estoque, no controle de estoque não, na aula de gestão de insumo, né, de compras. Às vezes a gente compra um lote econômico, que é aquela história de você comprar uma quantidade além do que você precisa, por conta de um valor diferenciado, né? Então, eles fazem um desconto se você compra um lote maior daquele produto. Então, só que se você não tem uma avaliação prévia daquilo, né, você pode estar fazendo um erro no processamento, né? Você vai acabar... Às vezes, ele já vem com erro de processamento já da compra, né? Validade, né? Às vezes a forma de estoque não foi adequada, pode ter um erro, pode gerar um erro de qualidade. Então, a gente precisa ver, né, se vale a pena realmente essa compra de lote econômico. Recebimento de matéria-prima com qualidade inferior à contratada, armazenamento inadequado, operações de pré-preparo inadequadas, utilização de equipamentos desregulados, falta de cuidado durante a manipulação, provocando danos ao produto, cozimento excessivo de preparações e uso excessivo de temperos, né? Então, assim, é aquela coisa, como eu falei, numa preparação com sal demais, quando você vê, você colocou lá no buffet, no começo o pessoal começou a provar, daqui a pouco vai ficar no prato, e daqui a pouco as pessoas nem vão servir, né? Então, aí essas perdas, né, vai gerar uma perda por processamento, o processamento foi inadequado, então você vai ter que descartar, porque não vai ser consumido. As consequências são baixa qualidade sensorial, microbiológica e nutricional do produto, quebra na produção, insatisfação da clientela, solicitação de compra excessiva, gastos excessivos com produção, custos elevados. Soluções: compra racional de alimentos, verificação de entrega de materiais, armazenamento adequado, capacitação de pessoal, manutenção preventiva de equipamentos, definição de fatores de correção e de conversão específicos para a unidade e organização do local de armazenamento.
tá? Gente, como eu falei, né, parece tudo muito repetitivo, porque até né? É o que a gente vai lidar todo dia dentro de uma UAM. Então, todos esses fatores, né, acabam se relacionando ao que a gente falou, de estoque, né, de materiais, a parte de gestão de materiais, a gente vai ver aqui também o impacto disso na qualidade. Perda por transporte, aí é por movimentação de materiais, de pessoas e de produtos acabados. Causas falta de cuidado na manipulação de materiais e de produto, conservação inadequada das preparações produzidas em uma unidade, transportadas a outra, dimensionamento inadequado da área de trabalho da unidade. Gente, é aquela forma de serviço, né, de nutrição, que é por que você transporta, né, que você manda para outra unidade. É o que a gente falou, até que é uma forma de serviço que está cada vez em desuso, em maior desuso, porque são muitos fatores, né? Lembra que a gente falou de cadeia de frio, tem todo um processamento, né, extra, além da unidade, que a gente vai precisar ter controle, né? Então, assim, se você, como eu falei, você vai transportar uma coisa que não está dentro daquela caixa térmica, né, específica para Marmibox, cada um chama de um jeito, mas das caixas para transporte. Então, se você não tem uma caixa adequada, né, você vai ter perda porque aquilo virou, enfim, danificou. Você pode ter também, como eu falei, né, essas unidades às vezes são para você economizar espaço, para você não precisar ter um refeitório, não precisar montar uma UAM, uma cozinha industrial, você acaba recontratando da tia da quentinha. Gente, o risco disso é imenso, né? Tem em relação à qualidade e segurança alimentar. Então, com isso, né, a gente pode ter perda de qualidade de gramagem, elevação de custo de preparação, insatisfação do cliente, perda de tempo durante o processo, sobrecarga, redução de capacidade produtiva, risco de acidente de trabalho, desgaste com equipamentos, né, contratação excessiva de pessoal. Soluções de capacitação de pessoal, avaliação do fluxo de produção e correção. E perdas por ociosidade. Aí você geralmente estão mais ligadas ao fluxograma, né? A você ter um planejamento inadequado desse fluxograma, né? Uma adequação que falha ali em alguns pontos, e aí você não consegue descrever esses cargos corretamente, né? Detalhar. Gente, isso eu vou falar que gera um mal-estar muito. Eu vivi isso, né? Em relação a fluxograma e organograma de cargo. Gente, isso é muito desconfortável, porque você não sabe quem faz o quê, para quem você pede o quê, a quem você recebe, de quem você recebe ordens. Então, isso é muito importante que a unidade tenha, né? Deixe claro, né? O detalhamento da descrição dos cargos, eu já vi também, isso gera uma insatisfação muito ruim, porque, por exemplo, eu fui contratada como copeira, eu não posso cozinhar, né? Então, como fala? Desvio de cargo, né? Desvio de função, você tem que evitar, até porque isso é ilegal, né? Então, isso tem que estar muito bem alinhado com o RH, esses fluxogramas e organogramas, tá? A descrição do cargo, distribuição injusta de tarefas, é você assim, não, fulana descasca, lava, esfrega, cozinha, e a outra, não, a outra só monta o prato. Aí elas ganham o mesmo salário, elas têm a mesma formação, né? E aí, em algum momento, eu falo, mas é porque? Aí fala, não, é aquela história, né? Quanto mais competente, né, mais essa pessoa vai ser exigida.
Então, tem gente que hoje preza por se mostrar incompetente, para ver se pedem para fazer menos coisa. Então, não é por aí, né? Então, se a gente tem uma distribuição mais justa dessas tarefas, né, você consegue esse equilíbrio, inclusive, do ambiente de trabalho, né? Contratação excessiva, gente, contratação excessiva é uma raridade em Wuhan, tá? Eu nunca nem vi. Então, a gente... Só que, enfim, você acaba contratando, né? Como você tem gente mal posicionada, gente que não está rendendo, né, o que deveria, que não está com a produtividade esperada, essas pessoas vão acabar precisando de 2 para suprir o trabalho dela, né? Então, né, como eu falei, tem funcionário que 1 vale por 3, e tem funcionário que, né, 1 não vale nem meio, né? As consequências disso são oscilação e sobrecarga, entre sobrecarga e falta de atividades, conflitos entre equipes de trabalho, falta de sincronia nas atividades, custo excessivo com o pessoal, falta de padronização de atividades, insatisfação interna e externa. Gente, isso também tem que estar muito definido, principalmente se a gente trabalha com um sistema de plantão, né? Um sistema de turno, de plantão, porque isso é percebido pelo seu cliente, né? Ah, mas engraçado, toda terça a comida tá horrível. Inclusive, por acaso, sei lá, quando eu vou na quarta, a comida tá maravilhosa. Aí isso começa, se isso vira um padrão, né? Você já sabe, olha, tem alguma coisa errada aí com o funcionário da terça, né? Então, essa falta de padronização gera até para o seu cliente, né? Tipo, pô, vou lá comer, e se hoje tiver igual na terça, né, que tava ruim? Eu vou na sexta, e aí? Sexta-feira tá como? Tá bom? Tá ruim? Eu já sei que terça tá ruim, quarta tá bom. Então, como é que vai ser na sexta? O cara acaba não indo, né? E por aí vai. Então, a gente tem que pensar que tem que ter padronização, né? E a gente, como solução, é formalizar esses processos, cargos e atividades da unidade, capacitar a gerência e delegação de funções. Perdas por distribuição, né, incluem relacionadas ao consumo da refeição. Aí, no caso, né, as causas são produção de refeições de baixa qualidade sensorial, porcionamento inadequado, das preparações por parte do cliente ou do funcionário, né? Aí é aquela história, principalmente quando a gente funciona em buffet, né? Se você deixar o funcionário se servir, o cliente, né? Dependendo da preparação, você vai ter ali vai ter uma falha na distribuição, né? Você vai ter uma falha de abastecimento, ou a mais ou a menos, né? E geralmente vai faltar, porque se tiver algum preparo mais saboroso ou até mais caro que eu digo assim, uma preparação mais elaborada, né? Geralmente essa preparação vai sair acima do que você programou, né? Então, a distribuição tem que estar, né? As porções têm que estar muito bem alinhadas. Muitas vezes, prato gratinado, por exemplo, para esse tipo de serviço, era uma complicação, porque assim, né? Aí você vai fazer uma lasanha. Então, como é que você vai porcionar? E quando você vai ver, tem gente que está pegando a parte de cima, só o queijo ali gratinado, aí depois fica aquele resto ali que ninguém pega, revirado. Então, esse porcionamento tem que estar bem treinado, né, com quem vai fazer, com os funcionários. Consequências: elevado índice de resto e ingesta, aumento de impacto ambiental, elevação de custo de refeição. Soluções de capacitação de pessoal, conscientização do cliente, agregação de valor financeiro por desperdício. Gente, esse é aquele famoso ciclo PDCA, né? Na implantação do controle total da qualidade, né? Então, assim, é muito parecido com tudo isso que a gente está falando, né? Você vai definir meta, definir método, educar e treinar, executar e coletar informações, verificar e tomar ações corretivas. A partir dessas ações corretivas, a gente vai redefinir as metas. Então, é um ciclo eterno, né, da qualidade. Aqui, né, a gente vê as perspectivas do serviço de Wuhan,
né? A gente vai ter a perspectiva financeira, que é otimizar custo, do cliente, que é satisfazer e fidelizar o cliente, né? Os processos internos, que são as melhorias de qualidade dos serviços, redução de tempo de execução, e o aprendizado e o crescimento, que é motivar e capacitar a equipe. Aqui, gente, citando, né, a bibliografia, que é Mesomo, a partir do foco na qualidade se estabelece uma relação de parceria entre os fornecedores e clientes, priorizando esse cliente como razão de ser do serviço ou produto. Nessa perspectiva, o cliente é um colaborador e parceiro na obtenção dos objetivos maiores da organização. As empresas estão no mercado e cuidam da qualidade, identificam que o ganho financeiro vem com um dos seus resultados, mediante a satisfação do cliente. Gente, a qualidade, o produto final dela é a satisfação do cliente, né? Porque é isso, você pode até estar trabalhando no serviço público. Eu trabalho para a prefeitura. Ok. Aí você não preza por qualidade porque você acha que aquilo, você está contratada ali, né? Você já é concursada, então nada vai acontecer? Claro que vai, né? Aí você começa a fazer um monte de besteira. As crianças estão com diarreia, você trabalha numa creche, né? Nutricionista da educação. Aí você elabora cardápio, as crianças estão sempre com transtorno gastrointestinal, né? Você vê que as crianças estão perdendo peso. Uma hora, né, alguém vai denunciar você, né? Você é responsável técnico, então você tem também essa questão, né, da responsabilidade técnica, muitas vezes. Então, sempre, né, o foco final é a satisfação do cliente, né? Você está ali para que aquela pessoa que você serve fique satisfeita com o seu serviço. O fluxo do processo de qualidade é de melhoria de qualidade, redução de custo, maior produtividade, valorização da empresa para o cliente, né? E a partir daí a gente consegue que a empresa tenha maior participação no mercado, prosperidade da organização, maior contribuição à sociedade, novos desafios e áreas de atuação, que vão gerar mais demanda para melhoria de qualidade. E aqui a gente tem mais um fluxo, mais um ciclo, né? É o que eu sempre até conversava muito com as meninas lá, com as copeiras e com a equipe, que a gente está aí com um hospital, né, com uma promessa de ser um hospital super inovador, um hospital enorme, né, contando com heliponto, com setor de transplante, enfim. E aí o que acontece? Gente, se a gente não entrega a qualidade, né? Se a alimentação, falando da nossa parte, né? Se a alimentação está inadequada, se a alimentação está ruim, se a nutrição não está brilhando ali naquele hospital, você pode ter os melhores médicos do mundo. As pessoas vão acabar indo para o Copa Star, Glória D'Or, enfim. Porque hoje as pessoas querem hotelaria, né? As pessoas querem pratos elaborados, as pessoas querem qualidade de alimentação, né? Porque o cara fica internado dias e dias e tem pessoas que ficam meses, até anos dentro de um hospital. Então, hotelaria faz parte do pacote, né? Então, eu sempre falava que a gente pensa que a gente é só uma ponta aí dessa cadeia, enquanto a gente está no coração desse processo todo, né? Então, assim, se não dá certo, gente, a cidade inteira vai sofrer, né? Porque é da fundação, a fundação, né, vai ser impactada com isso, e aí você tem desemprego, você, sabe? A gente pensa que não, mas assim, a nossa atitude, por menor que pareça, ela faz parte de um processo grande, né? O que a gente chama de efeito borboleta, né? Que dizem que, né, que uma borboleta batendo asa do outro lado do mundo faz um tsunami lá no Japão. Então, a questão é essa: pequenas atitudes, né, podem gerar grandes
grandes consequências, né? Então, essa questão de fluxo de processo de qualidade, parece, né, deu uma filosofada aqui, mas essa questão do processo, né, de qualidade, de você você tá buscando vestir a camisa da empresa, mostrar a valorização da empresa, né? Valorizar essa empresa perante o cliente através de um serviço de qualidade. É isso, você vai impactar na cidade que você vive, você vai impactar nas vidas dessas pessoas, né? Então, e é muito bacana até, porque no setor de nutrição, a gente vê funcionários muito longevos, com tempo de casa muito grande, né? Isso é até difícil dentro de um hospital. Se você for ver enfermagem, tem uma rotatividade grande, nutrição não tem. Porque é isso, a gente se sente muito parte da vida, né, do setor, né, da instituição. Né? Você está ali do lado para servir um funcionário, você está ali do lado do paciente, né? Então, a nutrição, ela costura todas essas relações aí dentro principalmente de um hospital, né? Que para a gente, falando de Vassouras, é nosso maior empregador. Então, e esses processos também vão ser ainda mais cobrados, né? Quando a gente vai para fora dessa realidade. Quando você pensa numa produção de uma metalúrgica, uma produção, né? Você está ali lidando com um funcionário que se comeu mal, se ele não vai trabalhar bem, ele vai reclamar, né? Então, tudo isso dentro, né, da qualidade de produção de One, a gente vai estar fazendo parte da vida aí de qualquer empresa. Os sistemas de fluxo, né? É importante que a gente faça essa averiguação desses sistemas de fluxo, né? Você tentar reavaliar e corrigir os fluxos existentes, né, com correções de tempo, gasto em cada percurso, experiência do cliente. Gente, a gente precisa... o sistema de fluxo é o que conduz a operação da One, né? Então, a gente sempre vai ter fluxos de serviço. Onde que isso começa? No recebimento, né? Recebimento, estoque, enfim, todo aquele fluxo, né? Por exemplo, de matéria-prima. E aí a gente vai testar quanto tempo isso está demorando, quanto está demorando o recebimento, quanto está demorando o estoque, principalmente na parte que diz respeito ao cliente, né? Porque, assim, a gente pensa que, principalmente os restaurantes, os refeitórios de empresas, né? A gente está servindo pessoas que estão correndo quanto tempo? Fala, às vezes a pessoa tem meia hora para comer. Então, se você não, né, se a reposição não está correta, né, se você não está liberando aquele almoço no horário correto, você vai prejudicar, né, o seu cliente. Então, a gente tem que fazer uma avaliação periódica, mostrando o tempo e movimento de maneira a conseguir maior produtividade, mesmo que o processo tenha características artesanais, né? Aí aquela história, não, mas eu estou empratando. É super artesanal, você vai ter que, né, você está montando lá aquele copinho cheio de arroz, fazendo florzinha de tomate, enfim, só que a gente vai ter que ver um tempo ideal, né, para que a gente consiga entregar isso com o pessoal que você tem, né, e com qualidade. As vantagens nesse levantamento de fluxos são a racionalização dos métodos de trabalho, né, e fixação de padrões para execução. Ele é muito indicado também para restaurantes com grande número de refeições dias. Então, você vai cronometrar, né, quanto tempo, primeiro, o horário que o almoço está sendo liberado, tempo de enchimento de cuba, né, tempo que a pessoa passa na rampa, né? Em quanto tempo a pessoa vai do primeiro prato, do primeiro... Ai, meu Deus. Do primeiro item, né, até o último item do cardápio. Quanto tempo está demorando ali para distribuição. Então, isso tudo a gente vai cronometrar, né? Você pode fazer uma simulação, você pode fazer isso mesmo observando, né, com as pessoas lá que estão se servindo em tempo real, tá bom? Só que a gente precisa tirar um tempo para fazer, né, esses levantamentos de fluxo.
Eles devem ser desmembrados para melhor visualização e controle, é o que eu falei. Quanto mais você desmembra um fluxo, melhor você identifica as etapas para saber onde está tendo erro. Ah, o erro é para encher a cuba. Ah, o erro é porque não tem talher para servir adequado, né? A gente precisa de mais talher porque está caindo na cuba, precisa trocar e não tem outro. Enfim, você consegue pontuar onde estão os problemas, né? Os famosos pontos críticos. E as vantagens são que esses fluxos são base para melhorar a eficiência do trabalho, a qualidade e rendimento de produção, verificar pontos de ajuste para melhorar a conjunção do trabalho entre salão e área de produção, distribuir o trabalho de maneira uniforme, verificar sobras e desperdícios, adotar procedimentos mais eficazes durante o recrutamento, seleção e treinamento, eliminar pontos obsoletos e substituir por outros mais completos e eficientes. Gente, eficiência não é eficácia, né? Mas são primas irmãs, elas estão ali, né? São a mesma coisa. Só que parecem a mesma coisa. Só que o que acontece? Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o certo ainda melhor, tá? Então, assim, você pode ser eficiente, né? E não ser eficaz. Ah, tô fazendo meu trabalho. Beleza, tô fazendo meu trabalho. Bem feito, bem feito. Agora, se você consegue fazer esse trabalho e ainda mostrar uma melhoria, você tem eficácia, tá? Os indicadores, né? A gente vai ter indicador de rendimento de mão de obra, que é aquele que visa avaliar o rendimento da mão de obra em função do tempo previsto para preparo e distribuição de uma refeição. Isso tudo eu vou fazer depois exercício com vocês, tá? O indicador de rendimento de mão de obra número de empregados vezes as horas totais trabalhadas por dia, vezes 60 minutos, sobre o número de refeições servidas por dia, tá? Então, claro, a gente vai ter que ter todas essas informações, né? Vai jogar e vai fazer esse índice, tá? E o ideal é que esse índice seja acompanhado, seja comparado por turnos, né? Para a gente ver como é que está rendendo, se um turno rende melhor que o outro, né? Isso tudo para a gente poder adequar cada vez melhor a mão de obra. Número de minutos para a produção de uma refeição, né? Para a população sadia, a gente tem um diferencial para hospitalar, só que quando a gente falar de gestão de hospital, que a gente vai falar de hospital e especificamente de hospital e lactário, aí a gente entra nesses números, tá? Para hospital. Para a população sadia, tá? A gente vai pegar esse índice aqui, né? E vai comparar se esses minutos estão dentro da adequação, tá? Porque senão é isso, você pode estar com pessoal de mais, com pessoal de menos, tá? Então, esses índices são, inclusive, para a gente apresentar para os gestores, né, para a direção, essas coisas, ou para um gestor que está acima, se um trabalho não está com a excelência, né, esperada por conta dessa inadequação. Índice de produtividade individual vai ser número de refeições servidas no dia por número de colaboradores da UAM, tá? Aí aqui a gente também tem esse índice, esse parâmetro, né? Até 100 refeições, a gente tem um colaborador para cada 30, tá? De 100 a 300, um colaborador para 35 refeições, e por aí vai, tá bom? E aí a gente observa que esse número, conforme aumenta, ele não é bem proporcional a esse aumento. Por quê? Quanto mais quantidade de refeições, o correto, né, é que a gente tenha uma adequação também de equipamento, uma adequação de layout, né? Então, se você. O correto, né, que ele vá acompanhando nesse sentido. Quanto mais refeições por dia, né, um funcionário tem que conseguir fazer ainda mais, né? Porque você tem equipamentos, você tem estrutura de pré-preparo, né, de uma forma diferenciada.
por isso aqui, né, eu coloquei os fatores que influenciam esses índices, né, que são os tipos de serviço, recursos tecnológicos, recursos materiais e recursos humanos, tá? Esses cálculos e índices, eles vão englobar a parte operacional mais administrativa. Isso aqui dá uma tristeza quando você vai pedir mais copeira, mais cozinheira, aí você fala assim, mas eu fiz o cálculo, estou dentro do índice. E aí você vê que é porque você está junto, né? Então, mas assim, aí é o que a gente fala, e é porque o que está acontecendo? Esses recursos aqui não estão adequados, tá? O correto é isso aqui, né? Se você não está conseguindo atender com excelência, com índice de pessoal correto, então tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa inadequada aqui. Tá? Mas aí a gente vai avaliar, vou colocar uns estudos de caso para a gente antes da prova, né? Como atividade extra, né? Valendo ponto. A gente faz os exercícios, tá bom? Gente, por hoje é só, tá? Tem a Antônia me gritando ali. Por hoje é só e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Nem te vi aí, Alana. Tô aqui. Não vi ninguém aí, achei que tava falando sozinha. Obrigada, Beijo, boa mãe. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Alguma dúvida, Alana? Não, tá bem claro o conteúdo. Então tá, Obrigada. João. Obrigada a Boa você. noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.